Fala pessoal, estamos no ar com mais um episódio da nossa série de entrevistas aos candidatos ao Quinto Constitucional. Agora aqui com a doutora Marília, certo? Vocês já sabem, a gente tem um episódio todo cronometradozinho, são 3 minutos para apresentação e 5 minutos para 4 perguntas, depois a gente tem um sorteio. Então eu vou pedir para que você comece, Marília, se apresentando para a nossa audiência em 3 minutos. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, da Baldin. É uma honra falar para vocês e para toda a advocacia sobre esse Quinto Constitucional. Eu sou Marília Menezes, sou advogada há 16 anos, sou procuradora do município de Lagarto há 13 anos. Fui presidente da Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Sergipe, que eu tive o prazer de lidar com as questões todas da advocacia pública municipal no nosso estado. Em seguida, fui diretora da ANPM, que é a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, que também me proporcionou conhecer a advocacia pública municipal de todo o Brasil, levando inclusive pautas para o Congresso Nacional referentes à advocacia pública. E, por fim, agora, 2022 até 2024, eu fui presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe. Foi uma honra para mim conhecer de perto toda a nossa advocacia do Estado. E, nesse momento, a gente pôde levar os serviços da Caixa de Assistência da capital ao interior, da jovem à sênior, sempre buscando fazer com que a advocacia se sinta pertencida, se sinta acolhida e abraçada, porque era um dos clamores da advocacia, depois principalmente da pandemia, sentir isso. E foi um dos nossos compromissos e a nossa missão à frente da Caixa foi realmente fazer com que a advocacia ficasse unida e recebesse todo o acolhimento e todos os serviços necessários para ter uma advocacia mais forte, mais produtiva e eficiente. Perfeito, você ainda tem 1 minuto. Se dá por satisfeita? Dou. Pronto, perfeito. Vou começar a nossa série de perguntas, tá? A nossa primeira pergunta, ela é exatamente aqui. O que significa para você representar a advocacia dentro do Tribunal de Justiça e como você pretende manter esse vínculo vivo no dia a dia da magistratura? Representar a advocacia no tribunal é uma grande responsabilidade e uma honra. Já que a Constituição nos brindou com essa possibilidade, nós temos que zelar por ela. É uma oportunidade que a Constituição dá a toda a advocacia, inicialmente, para eleger um de nós, o nosso representante. Então, acredito que seja essa ponte viva entre a advocacia e o tribunal. É o que vai levar para o tribunal todos os clamores, todas as dores, todas as necessidades da advocacia ali dentro. Então, o Quinto Constitucional, ele precisa fortalecer essa decisão que a Constituição nos brinda e a gente precisa realmente, como eu posso dizer, a gente precisa entender a necessidade. E eu tenho falado muito sobre isso, a necessidade, porque essa eleição é uma eleição facultativa, ela não é obrigatória. Então, a gente precisa demonstrar a toda a advocacia a necessidade e realmente escolher bem o nosso ou a nossa representante para estar lá, porque vai ser esse elo da advocacia com a justiça. Perfeito, Marília. Você ainda tem tempo? Tenho tempo, né? Quer continuar ou se dá por satisfeita também com a resposta? Não, tá satisfeita. Perfeito. A segunda pergunta que a gente tem aqui são: as decisões judiciais muitas vezes envolvem dilemas humanos e institucionais. Como você desenvolveu ao longo de sua carreira a capacidade de decidir com equilíbrio entre a razão jurídica e a sensibilidade humana e como você pode aproveitar isso lá para o tribunal? A razão e a sensibilidade, elas não são opostas.
Pelo contrário, elas se completam. E no exercício da nossa atividade, seja ela na advocacia ou depois no Tribunal de Justiça, ela deve ser pautada pelo equilíbrio. Acredito que todos nós temos os nossos valores, os nossos entendimentos, mas também a nossa técnica. Então, a gente vai adquirindo, ao longo da nossa trajetória, estudo, sempre buscando se aperfeiçoar tecnicamente, sempre estudando, fazendo pós-graduação, cursos, eventos, mas, ao mesmo tempo, a gente vai amadurecendo enquanto ser humano. Então, eu acredito que, principalmente, posso falar por mim, na gestão da CAASE, eu lidei com a advocacia de várias formas. Eu conheci vários tipos de advocacia dentro de uma advocacia. Então, isso me permitiu ser mais humana, ser mais empática, conhecer de verdade dores que não eram comuns para mim, mas que nos permite dialogar com pessoas diferentes, dialogar com necessidades diferentes. E isso vai fazendo com que nós, claro, sempre se colocando em uma posição mais humilde, ouvindo e aprendendo com a advocacia. A advocacia, ela me ensinou muito, principalmente nesses últimos 3 anos, porque, como eu digo, inicialmente, na minha história, eu comecei com a advocacia pública. E eu tinha conhecimento das dores daquela advocacia específica. E a partir do momento que eu fui para a Caixa de Assistência, esses horizontes se abriram e eu comecei a conhecer as dores de cada tipo de advocacia. As dores da advocacia jovem, claro, já tinha passado já fui advogada jovem, mas eu fui advogada jovem há 16 anos. Então, as dores da advocacia jovem de hoje são outras. Hoje a gente vive outra realidade. Hoje a gente vive uma realidade pós-pandemia, que muita coisa mudou na jovem advocacia, na advocacia como um todo. E a gente começou a olhar para a jovem advocacia e tentar dar a mão onde a jovem advocacia precisava. Como, por exemplo, criamos os coworkings, que foi um marco da nossa gestão, levando a possibilidade do advogado ter um escritório de advocacia proporcionado pela OAB, mas que à altura pudesse receber os seus clientes, pudesse fazer reuniões, pudesse atender o cliente com dignidade, sem precisar desembolsar um dinheiro para abrir um escritório. Então, levamos vários cursos para a jovem advocacia, da capital ao interior. Então, nos propomos realmente a estender a mão para a jovem advocacia do interior também, que se sentia um tanto quanto desassistida e precisava dessa mão depois da pandemia, porque realmente a advocacia foi transformada depois da pandemia. E, inclusive, outro ponto que eu preciso tocar é a saúde mental, que realmente a gente precisou dar essa assistência à advocacia, criando o serviço de psicóloga, atendendo a advocacia como um todo, da jovem à sênior, da capital ao interior. Essa aproximação com a advocacia me permite realmente buscar ter um equilíbrio entre gerir, né, nesse caso, a CAASE, mas nesse momento me permitiu ser mais equilibrada, ter decisões mais justas, humanas, que é o que eu me proponho. Uma justiça cada vez mais humana. Muito obrigada, Marília, pela resposta.
no tempo, ó. Vamos para a terceira pergunta, certo? Muitos advogados, eles sentem que o judiciário está muito distante de uma realidade prática da advocacia. Cite uma experiência que ajudou a compreender essa dificuldade e o que poderia ser feito do tribunal para reduzir essa distância. Como eu havia falado, a gente pôde conhecer dores muito específicas da advocacia. E quando eu falo específicas, é porque cada advocacia tem sua dor. Então, há dores semelhantes entre nós todos advogados, mas há dores específicas. E essa experiência à frente da Caixa de Assistência me permitiu realmente, inicialmente nós tínhamos na nossa gestão 5 regionais, que proporcionam descentralizar os serviços da OAB e da Caixa de Assistência para a advocacia do interior. E ao sairmos, entregamos mais 2 regionais, como as de Maruim e de Tobias Barreto, tentando descentralizar ainda mais todos os serviços. Quando a gente tem essa possibilidade de descentralizar os serviços para atender a advocacia, isso faz com que a gente busque um entendimento de dores específicas de cada regional. E ao saber dessas dores, a gente se propõe levar isso ao Tribunal de Justiça. Nós reconhecemos que o Tribunal de Justiça hoje de Sergipe é um tribunal premiado. É um premiado, inclusive, no CNJ. É um tribunal muito reconhecido em todo o Brasil. Mas isso deve avançar. Deve avançar porque, já que o 5º é uma representação de nós, advogados e advogadas do nosso estado, a gente deve, sim, levar essas dores específicas da advocacia. Quando eu falo específicas, eu quero dizer que nós conhecemos as dores, por exemplo, quando nós tínhamos colégio de presidentes. Para todos que nos assistem, a gestão Daniel Alves Costa inovou trazendo o colégio de presidentes das regionais. Então, nós saímos daqui da capital para todas as regionais, um colégio de presidentes, onde ambas as diretorias da Caixa e da OAB ia para a regional específica, convidando e chamando toda a advocacia daquela regional para participar de um colégio de presidentes e ouvir as dores da advocacia. Então, isso é um marco. É um marco que demonstra o comprometimento com a advocacia, de ouvir a advocacia, de ser uma gestão que ouve os advogados, de ser uma gestão que realmente é pautada por trazer o advogado para a mesa das decisões de dentro da OAB. Nesse caso do 5º, a gente se propõe a levar esses clamores da advocacia para as mesas das decisões do tribunal. Lá eu me proponho a ser uma representante dessas dores que eu tanto ouvi em tantos colégios de presidentes regionais. Como eu disse, as dores de Propriar são uma, as dores de Tobias Barreto são outras, mas a gente precisa, né, fazer um compilado de todas essas dores e colocar na mesa das decisões do Tribunal de Justiça. É aí que eu me proponho a trazer um tribunal, fazer com que o tribunal realmente se aproxime da advocacia e entenda as dores da advocacia. É muito importante que o tribunal ele tenha um representante, uma representante que reconheça as dores da advocacia efetivamente, que saiba que cada advocacia específica, a criminal tem suas dores, a consumerista tem suas dores, a cível tem suas dores. E a gente realmente conheceu todas essas dores da advocacia. E eu me proponho a ser
esse elo, essa ponte, levando as dores da advocacia para a mesa das decisões do Tribunal de Justiça de Sergipe. Perfeito, doutora. Deixa eu me localizar. Pronto. Fizemos a terceira pergunta e agora a gente vem com uma pergunta muito mais voltada para o foco da Bound, para quem não sabe. Nossa audiência já sabe, mas é sempre bom reforçar. A Bound, ela tem um compromisso com a advocacia, porque a Bound é uma escola de gestão, né? E a gente fala aqui muito sobre gestão de escritório, sobre controladoria jurídica e sobre tudo que envolve o dia a dia ali do advogado e do escritório de advocacia. Então, a nossa quarta pergunta é voltada para isso. A gestão de um escritório, ela exige um planejamento, liderança e responsabilidade. Quais são os aprendizados de gestão que você levaria da advocacia para o exercício do cargo no tribunal? Gerir é muito importante. Dentro da advocacia, a gente aprende que advogar não é só fazer petição, não é só cumprir prazo, não é só fazer audiência, mas é gerir a própria advocacia. A sua, individualmente, na gestão do seu escritório, mas também gerir a advocacia quando você se propõe a exercer um cargo que você vai gerir a advocacia de forma eleita. No meu caso, através da Associação dos Procuradores, quando eu fui eleita, eu também tive que gerir a advocacia pública municipal do nosso estado. E através da Caixa de Assistência também, nós tivemos a possibilidade que a advocacia nos confiou e nos elegendo para ser a gestora da Caixa de Assistência. E nessas gestões, né, porque é um compilado, a gente quando chegou na casa, a gente já veio com uma bagagem de gestão. É um misto de técnica e humanidade. Já falei aqui inicialmente um pouco sobre isso, mas isso é muito importante. Isso é muito importante porque me deu o privilégio de conhecer várias pessoas, conviver com muitas comissões temáticas da OAB e que me ensinavam todos os dias um pouquinho sobre a importância de cada pauta que hoje a humanidade ela exige para que nós tenhamos uma justiça efetivamente justa, efetivamente humana. São várias comissões, mas eu vou dar o exemplo de 2 comissões que realmente nos ensinam bastante, que é Comissão de Igualdade Racial. 3, Comissão de Pessoas com Deficiência e a Comissão dos Direitos da Mulher. Foram comissões que foram muito atuantes ao longo da minha gestão e que me ensinaram muito sobre os direitos de cada uma delas especificamente. E nos permitiu conhecer e aprofundar esses temas de igualdade racial, outra comissão também de liberdade religiosa, comissão de direitos da mulher e a comissão de pessoas com deficiência, porque não se faz justiça sem buscarmos o equilíbrio entre as pessoas e principalmente as mais vulneráveis. Eu estou falando de justiça social. E a gente sabe que o CNJ hoje ele traz várias resoluções buscando atender todos os ODS da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São vários. E hoje a gente se propõe a levá-los através do conhecimento que nós temos de toda a advocacia, porque na OAB a gente se propõe a acolher e abraçar a advocacia, mas também a abraçar pautas que são caras para a sociedade. Então, a OAB tem várias comissões que não só são voltadas para são voltadas internamente para a advocacia,
mas também são pautas relevantíssimas para a nossa sociedade. E é a partir daí que a gente aprendeu e conheceu diversas dessas pautas que hoje fazem parte, né, da justiça brasileira, foram colocadas em resoluções do CNJ, demonstrando a necessidade de levarmos todas elas para a mesa das decisões do Tribunal de Justiça. E, nesse momento, eu me coloco a levar todas elas, não só referentes à advocacia, mas também para toda a sociedade. Muito obrigada, doutora. Agora a gente vai fazer uma pergunta de um tema. A pergunta é surpresa, mas os temas estão na tela. Produção pode sortear. Tema 4. Humanização da justiça e comunicação institucional. E a nossa pergunta é... Tem aí também, né? Vamos lá. Como tornar o Tribunal de Justiça mais acessível e compreensível ao cidadão comum, especialmente na forma de comunicar as suas decisões? A pergunta está na tela. Pode girar o tempo. Essa pergunta, ela é muito importante, porque até agradeço a pergunta, porque, como eu venho falando em todas as oportunidades, da necessidade. O quinto constitucional, a primeira fase é uma eleição pela advocacia. Ou seja, a advocacia ela vai realmente escolher os 6 representantes que vão para o Tribunal de Justiça, reduzir para 3. Mas, ao final desse processo, e finalmente o governador nomear um dos 3 escolhidos pelo tribunal. Mas, ao final do processo, essa desembargadora ou esse desembargador, ele julgará todos os tipos de processo. Processos da sociedade. E é por isso que eu convoco não só a advocacia para prestar atenção a essa eleição, mas também a sociedade. Porque, no final, teremos um julgador ou uma julgadora que vai julgar processos de todas as pessoas, de toda a sociedade. E, nesse momento, é importante que tenhamos, efetivamente, uma desembargadora ou um desembargador com humanidade, que tenha esse papel e esse sentimento de humanidade, porque, tecnicamente, naturalmente, todos temos a nossa história de currículo, técnico, mas julgar não é só conhecer a lei, conhecer os princípios, aplicá-los diretamente. Você precisa ter humanidade. Na hora das decisões, você precisa ser humano. Então, é isso que a gente busca. Uma justiça cada vez mais humana. Uma justiça cada vez mais comprometida com os anseios da nossa sociedade. Nós vivemos uma revolução hoje social em que várias pessoas vulneráveis antes não tinham direitos assegurados e não tinham tantas possibilidades. Hoje, que bom que podemos, através das decisões, e eu sinto isso muito pelas decisões, não só do Tribunal de Justiça de Sergipe, mas de várias outras decisões, do STJ, do STF, decisões que realmente demonstram que pautas caras para a nossa sociedade, elas precisam ser ouvidas. Não só da forma técnica, mas também com o coração. E na hora de decidir, a gente precisa levar essas decisões, demonstrar para a sociedade, como você perguntou, e essa comunicação é importante demonstrar para a sociedade também, comunicar à sociedade
quais são as vantagens, né, dessas decisões, deixar muito claro para a sociedade as decisões que o tribunal vem tomando, porque a gente precisa ter realmente essa comunicação de uma forma mais efetiva, efusiva com a sociedade, porque lá nós decidiremos vidas, liberdade, a vida das pessoas estará ali em cada processo. Então, por isso, eu me coloco nessa posição de ser essa candidata que vai levar cada vez mais humanidade, mais empatia para as decisões. E é tão importante que a sociedade realmente ela entenda essas decisões e haja essa comunicação mais assertiva das decisões para a sociedade. Muito obrigada, candidata. Bom, encerramos aqui nossas perguntas. Eu agradeço, em nome da Baldwin, pela presença, por ter vindo aqui deixar para toda a advocacia a sua palavra, né? Porque realmente estamos nesse momento de escolhas. Fala, pessoal, muito obrigada. Vamos lá, produção, vamos ver se eu lembro. Deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. E dessa vez, abra nos comentários, deixe suas dúvidas, tudo sobre em relação a esse episódio para que a candidata possa responder. Até o próximo!